poder. Teu sangue tem poder Para curar-me. para curar-me. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com Teu amor. sangue cura com amor. Teu sangue tem Teu poder sangue tem poder para curar. para curar-me. Vamos nos sentar. Quero usar 2 textos bíblicos. O primeiro deles está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. E diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando nós a tomamos com fé, com oração, na força do Espírito Santo, ela é viva. Quero chamar a atenção do texto do Evangelho de João, logo no primeiro capítulo. Lembrando que João escreveu o seu Evangelho 100 anos depois. É o mais antigo livro do Novo Testamento. Não é o Apocalipse o mais antigo. O Apocalipse também é de João, está no final da Bíblia, mas não é o último livro que foi escrito. O livro mais antigo, mais recente, digamos assim, o livro que foi escrito por último, que está na Bíblia, é o Evangelho de João. Significa que João escreveu o seu Evangelho depois que todos esses outros documentos já estavam espalhados pela igreja nascente. As cartas de São Paulo iam de comunidade em comunidade. Mesmo a carta que ele escreveu para Corinto era lida na Galácia, era lida em Roma, porque eram as palavras que Deus havia falado com os seus profetas. A carta de São Pedro, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. João escreve o seu Evangelho bem depois. E logo no início do seu Evangelho, ele vai falar uma coisa que diz respeito a esse texto aqui da carta aos Hebreus. Muito forte. Vejam, São João, se ele vai escrever depois que já tinha sido escrito tantas coisas, ele repete aquelas que ele acha importante e dá significado ou relembra coisas que os outros não escreveram. Por isso que os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Quer dizer, são evangelhos que têm vários textos iguais. Enquanto que o evangelho de João tem outra característica. Ele é feito para relembrar, ou para retomar, ou para contar coisas novas que João, que viveu com Jesus, achava que a comunidade precisava relembrar. E entre elas, logo no capítulo 1, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória de um Filho único. O Verbo é a mesma palavra do grego que aqui é escrito como a palavra de Deus, é como uma espada de 2 cortes, capaz de atingir profundamente o ser humano, dividir o pensamento, dividir o coração, discernir as coisas, separar o que é humano do que é espiritual, separar todas as coisas, mostrar o caminho. A palavra, quando é lida, rezada, ela tem tanta força que ela é a presença viva de Jesus. Por isso que São João diz, o Verbo, a palavra, se fez carne, virou pessoa.
Quando o anjo Gabriel transmite à Virgem Maria a palavra de Deus e ela diz sim, o verbo se encarna. Quer dizer, a palavra toma corpo, a palavra vira gente, a palavra entra na humanidade e se torna igual a nós, humanos. Mas é a palavra. E é por isso que ainda na igreja oriental existe um altar com a palavra, muitas vezes fica na entrada da igreja para ser adorada. Não é só um ambão onde se lê a palavra. É um lugar onde ela fica aberta para ser adorada, porque diz que em oração Jesus está lá. E mais. Algumas e muitas congregações adoram a palavra como adoram o corpo de Jesus eucarístico. Só que a palavra não é o livro, não é só decorar o texto. Qualquer pessoa pode repetir palavras do Evangelho ou palavras da Bíblia. Mas quando você reza e quando você lê a palavra e deixa ela agir, ela se torna força para te animar, para te proteger, para te defender e para combater o mal. E para dar discernimento. Gente, como a gente precisa de discernimento, meu Deus. Como a gente precisa. Discernimento é você pegar a palavra e deixar ela tocar você, ela falar com você. Não é nem os outros dizerem para você isso ou aquilo, é você ter intimidade com Deus. Antigamente, quando a gente fazia oficina de oração, fazíamos de 3 em 3, lembra, Paulo? Uma pessoa rezava pela outra e pedia ao Espírito Santo que falasse. E uma terceira pessoa ficava com a Bíblia para confirmar se aquilo que o Espírito Santo estava falando era do Espírito Santo ou era da cabeça do cidadão ou da cidadã. Porque muitas vezes a gente fala as coisas ou diz coisas ou assume coisas dizendo que é de Deus. Não sei se é de Deus. Quem que dá o discernimento? É a palavra. É a palavra. É a palavra que me ensina, é a palavra que me convence, é a palavra que me mostra como Jesus vivia, é a palavra que me diz como Ele quer que eu viva, é a palavra que diz o que eu devo fazer e para onde ir, que passos dar. É muito bom quando alguém reza por você, e Deus usa essa pessoa, e há pessoas que Deus usa muito, com o dom da palavra de ciência, ou o dom de profecia, ou o dom de palavra de sabedoria, que são dons que estão descritos na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14. Mas é a palavra de Deus quem confirma essas coisas dentro de nós. Agora, se você não tem espaço para a palavra, é claro que a palavra, quando eu estou pregando ela, também se manifesta com a pessoa de Jesus. Jesus se torna presente quando estamos anunciando, ou quando o Evangelho é proclamado na Santa Missa, Ele está presente. Mas eu preciso ter esta experiência com a palavra. Por isso que diz o texto de Hebreus com tanta força. A palavra é viva. A palavra é morta? É viva. Um ser vivo. Então, em um determinado momento, a palavra vai falar com você. E um texto igual vai falar comigo diferente. Na verdade, não é que cada um vai interpretar de um jeito. E é por isso que a palavra tem duas formas de ver. O logos e a rema. Duas palavras gregas. Logos é a palavra eterna, imutável. Jesus morreu pelos pecados de todos nós. Ninguém pode interpretar diferente. Jesus é o grande intercessor, está lá, ninguém pode interpretar diferente. E a Virgem deu à luz a um filho, o Filho de Deus. Ninguém pode interpretar diferente. Isso é o logos, é eterno. Agora o rema é aquela palavra que é para mim. E a palavra para mim, ela é minha, é Deus falando comigo. Por isso que às vezes pessoas confundem a palavra que recebeu de Deus e querem tornar ela a palavra para todo mundo. É porque eles não tomaram posse da espada que discerne os pensamentos. Esta palavra é para mim
É uma palavra de Deus. Tem hora que tem gente que fala assim para mim, olha, Deus falou que o Papa precisa fazer tal coisa. Eu escuto e falo, pois é, fique tranquilo, minha filha. Se Deus quer falar para você, para o Papa, Ele vai dar alguma chance de um dia você encontrar Ele. Não precisa nem se preocupar. Ou então, provavelmente é capaz de Deus falar com o camareiro do Papa para falar com Ele. Porque para Ele falar comigo aqui no Brasil e eu encontrar o Papa vai ser bem mais difícil, não é mesmo? Agora, se Ele está falando comigo, Ele me encontrou. A palavra é viva. E mais, a palavra é eficaz. Quer dizer, ela é viva e faz o que ela quer e fazer. Ela não cai e morre. Ela não cai na terra e não acontece nada. Quando Deus fala, algo vai acontecer. Ele vai realizar. Ele vai usar a palavra para realizar algo em mim. Ela é viva e eficaz e é como uma espada. Penetra mesmo, divide meu coração, me dá discernimento. Senhor, eu devo ir para cá ou eu devo ir para lá? O que eu devo escutar? Discernimento. Sem a palavra, você não tem discernimento. Quero compartilhar com vocês, só para vocês verem a força desta palavra, que diz aqui, que ela discerne os pensamentos e intenções, para pegar um outro texto também do capítulo 4, mas do Evangelho de Lucas, que diz assim, eu acho isso muito forte. É Jesus, quando ele é, depois de ser batizado, levado, vai para o deserto, jejua, e o diabo aparece para tentá-lo. Já ouviram falar dessa passagem? Não é? E o diabo vai lá para perseguir Jesus. E aí olha o que acontece. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quer dizer, estava cheio do Espírito mesmo. Onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante todo esse tempo, nada comeu, terminados esses dias, teve fome. Então o demônio lhe disse, se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu, está escrito, preste atenção, está escrito, não só de pão vive o homem, e blá blá blá, etc. O que Jesus falou? Está escrito. Jesus está dizendo, você quer combater o diabo? Comece a ter a palavra dentro de você, para você dizer o que a palavra está fazendo. Você quer combater as forças na sua casa, no seu trabalho, quer lutar contra a enfermidade, você precisa, eu preciso, nós precisamos da palavra de Deus. Jesus precisou dela, quem sou eu para não querê-la? Vocês acham que Jesus, sendo a própria palavra encarnada, sendo Jesus o próprio Filho do Deus vivo, sendo Jesus o verdadeiro Deus com o Pai, poderia falar para o diabo, fofa daqui, rabudo, tchau chifrudo? Mas o que ele falou? Está escrito. Por que Jesus fez isso? Para nos ensinar. Ele está dizendo, você quer lutar, você quer ter vitória, você quer ver o poder da oração, você quer ver as coisas acontecerem, está aqui, irmão, está aqui, está aqui, mergulha na palavra. Olha só, o diabo continuou enchendo a paciência de Jesus. E de novo mostrou lá um monte, blá, não sei o quê, diz que te darei todo poder e glória. Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Gente, se Jesus no meio da tentação citou a Escritura para o diabo, se Jesus no meio da tentação fez questão de dizer para o diabo, está escrito, e a terceira tentação, o diabo tenta dar o troco para Jesus e diz assim, está escrito. O diabo convida ele a se atirar para os anjos defender. Ele diz assim, os anjos do Senhor te sustentarão e não deixarão que seus pés se machuquem. E Jesus diz também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Olha a diferença. Jesus
havia usado a palavra como autoridade e poder. O diabo também citou a palavra, mas para o diabo ela só tinha sentido de enganação. Percebeu a diferença? O diabo usou a palavra para enganar. Então é possível usar a palavra para enganar? É possível usar a palavra, usar Deus, usar a fé para enganar. É possível. O que faz eu discernir? O que faz eu entender? O texto que eu li para vocês, com toda clareza. A palavra é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 cortes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, discerne os pensamentos, as intenções do coração, nenhuma criatura lhe é invisível. Então, se você quer ter mais discernimento, você precisa de mais tempo com a palavra de Deus. Se você não tem tempo nenhum com a palavra de Deus, se você não reza com a palavra de Deus, se você não acha momento nenhum para pegar a palavra de Deus para rezar com ela, eu não estou pedindo para você ler todo o Novo Testamento da noite para o dia, eu não estou pedindo para você fazer um estudo bíblico, eu não estou pedindo nada disso. Estou falando, reza com a palavra. Reza com a palavra para ela te dar discernimento. Reza com a palavra para ela te dar força no combate espiritual. Reza com a palavra para você usar a palavra como força e instrumento de oração. Tem intimidade com ela. E não pode ser superficial. No início, para quem não tem nada, começar a rezar com a palavra, ela vai ser força na sua vida. Principalmente o Novo Testamento. Aos poucos você vai ver que o diabo gosta de usar a palavra também. Mas você vai saber quando é o diabo e quando não é, porque a palavra vai ser como uma espada no teu coração, que discerne, que te aponta. Quanta gente quer saber o que devia fazer, quanta gente quer tomar decisão, quanta gente tem decisões na vida o dia inteiro, quantas vezes você tem que tomar decisão, quantas vezes você tem que pedir um milagre na sua vida, quantas vezes a sua casa precisa de ajuda, quantas vezes tem combate espiritual na sua vida. Se for igual a minha, direto. E se é direto, para eu errar menos, eu preciso manter-me fiel com a palavra de Deus. Manter uma intimidade com a palavra de Deus. Isso é para todo mundo, gente. Isso é para cada um de nós. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. É a força do Espírito Santo. Que bom que vocês estão aqui onde a gente prega a palavra de Deus. Você nunca viu eu pregando outra coisa aqui que não a palavra de Deus. Você nunca viu eu aqui falando de um monte de outra coisa. Você viu eu aqui falando da palavra de Deus. Mas é pouco. Você precisa fazer um caminho seu com a palavra de Deus. E aí você vai ver milagre. E aí você vai ver cura. Porque você vai agarrar a palavra. Quando Jesus disser que Ele está limpando o leproso na sua casa, você vai saber que Ele está limpando o leproso na sua casa. As lepras da sua vida. Quando Jesus te der um discernimento, você vai saber o que fazer e para onde ir. Toma posse. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir a bênção especial da Mãe Aparecida. Vamos pedir que Nossa Senhora nos conceda a bênção do seu Filho, para que hoje de forma muito especial a nossa família esteja guardada, protegida e abençoada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aplaudir Nossa Senhora Aparecida.